Olá, boa noite, tudo bem? Certinho com vocês? Tem um tempinho para ir entrando mais gente, tá certo? Então, uns 5 minutinhos, eu sei que vocês vinham de aula. Quando vocês tiverem aula no mesmo dia e eu perguntar se eu posso marcar aula, vocês avisem, porque a gente pode marcar outro dia, para não ficar tão cansativo para vocês, tá certo? Só uns 5 minutinhos, menos 5, viu, Catarina? Que a gente já começa aqui. Dá um tempo para a galerinha entrando. Luciano, eu desativei teu som um pouquinho, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Acho que a gente já pode ir começando. Hoje, para a aula da gente de antropologia, eu trouxe uma convidada que me deixa muito feliz assim, de estar com ela aqui, porque além de ser uma grande pesquisadora, uma grande antropóloga, e nossa disciplina de antropologia é dada por não antropólogo para não antropólogos também. Então a gente ficou nesse caminho, né, tateando, e como nossa primeira metade da disciplina sobre o que é antropologia, o fazer da antropologia, e eu acho sempre mais fácil entender as coisas com elas funcionando do que teorizando demais. Eu convidei a Ana Catarina, que é no meio de um doutorado em antropologia, pesquisa antropologia urbana, mas
mais precisamente a antropologia da saúde, do cuidado, né, dessas questões, ela vai falar melhor do que eu, mas eu fico muito, muito feliz também de poder contar com a Ana Catarina aqui, porque é minha irmã caçula. Então, fico muito feliz de, num momento desse, minha irmã caçula é pequenininha, que sempre é pequena, né? Eu lembro de buscar ela no colégio e hoje ela está aqui me ajudando a ministrar uma disciplina. Então, eu queria primeiro apresentar, né, a Ana Catarina. Ela é formada em Ciências Sociais, porque não existe a formação em Antropologia aqui, né, em Pernambuco. Algumas universidades têm, a UNB tem, se eu não me engano, outras universidades têm. Aqui não, aqui se faz Ciências Sociais e depois se bifurca, né, entre a ciência social dura, né, tradicional, a ciência política, a antropologia, que todos são galhos do mesmo ramo, né? Apesar de ter diferenças gritantes e diferenças interessantes, né? Acho que na diferença que a gente encontra grandes caminhos. Tem mestrado em antropologia pela UFPE e está no meio de um doutorado em antropologia na UFPE também, né? Então, eu trouxe a Catarina aqui para a gente conversar sobre o que é antropologia a partir da pesquisa dela. Porque se a gente for olhar nossos textos clássicos, que eu botei só textos clássicos, textos importantes, a gente vai pensar que a antropologia é só estudar indígenas, sociedades distantes da nossa, mas existe um olhar antropológico para dentro da nossa sociedade que eu acho interessante a gente trazer aqui para desmistificar um pouco, né? Tá certo? Catarina, eu queria começar, né, agradecendo muito pela tua presença. Eu acho que vai ser uma grande contribuição. Avisar que a gente está gravando essa aula porque alguns alunos não conseguem assistir com 1000 questões. A gente tem aluno que trabalha, que é professor. A gente tem uma aluna que é professora de geografia e muitas vezes nesse horário ela está dando aula, né? Mas aí ela vê depois essa aula. Então, inicialmente, eu queria que tu explicasse um pouco a tua pesquisa. O que é que tu está fazendo, o que é que tu fez no mestrado, o que é que tu está fazendo no doutorado, para a gente ir se organizando. A Jéssica está aí, né? Que massa, Jéssica. Boa noite, gente. Primeiro, eu queria agradecer, dizer que de fato é uma honra estar com o Tasso e estar com vocês aqui hoje, conversando um pouco sobre o que é antropologia, como é fazer antropologia. Eu só queria perguntar, que eu acabei não perguntando a Tasso, assim, o que é que vocês já viram sobre antropologia, sobre o surgimento da antropologia, já tiveram aula sobre? Basicamente, eu falei um pouco de como nasce a antropologia, né, século XIX e tal. Eles leram já textos sobre cultura, leram aquele texto dos americanos, que é sobre os ritos, né, dos americanos, eu esqueci o nome. Eu deixei também um podcast, aquele Tudo é Culpa da Cultura, sobre o amor, para eles irem sacando também, mas eu escolhi aquele episódio da moça que vai estudar os indianos, que ainda assim tem essa coisa de uma alteridade radical, né? Aí a gente fica mais ou menos organizado. Mas eu queria que tu não explicasse o que é antropologia de cara. Assim. Eu queria que tu falasse da tua pesquisa. E a partir da tua pesquisa a gente vai pontuando, entendeu? Eu acho que é o caminho mais da prática para a teoria do que da teoria para a prática, tá certo? Vamos inverter hoje. Tá, joia. Então, eu, na graduação, eu fiz Ciências Sociais e aí eu comecei estudando sobre compaixão, sobre emoções, sentimentos, e aí acabei que achava difícil estudar sobre compaixão, porque remetia muito a uma coisa religiosa e não era exatamente o que eu queria, então eu acabei indo, né, mas eu queria continuar estudando emoções. No começo eu gostava mais de emoções, de sentimentos, então eu estava estudando isso. E aí, no meio do caminho de procurar sobre coisas de compaixão e tal, aparece o cuidado. E aí eu tinha que escrever meu projeto, né, do TCC ainda, né? Então eu comecei a pesquisar sobre cuidado, sobre compaixão e acabei entrando na saúde, né? Acabei me interessando sobre humanização, mais especificamente sobre palhaçoterapia, né? Que era a formação de profissionais de saúde que exerciam a palhaçoterapia em hospitais e tal. E aí eu acabei estudando sobre a palhaçoterapia como uma prática de extensão universitária que acontecia vinculada à Universidade Federal.
de Pernambuco, né, e o curso de medicina e outros cursos de saúde. E aí, assim, a antropologia ela vai surgindo na minha vida. Não, em nenhum momento eu pensei, eu quero ser antropóloga. Não tinha muito isso. Então, assim, eu vou explicando como eu cheguei no meu objeto, no meu tema de pesquisa, porque vai entrando na antropologia. Embora desde o começo eu acho que a antropologia tem uma coisa legal que é a etnografia, né? Ler uma etnografia é muito mais divertido, muito mais envolvente do que ler, talvez, alguns textos da sociologia, né? Embora hoje em dia a sociologia e muitas outras disciplinas utilizem a etnografia, mas a etnografia, por um etnógrafo, é um pouco, né? Talvez às vezes tem umas nuances mais interessantes. E aí, enfim, eu comecei a estudar sobre palhaçoterapia. Na monografia era muito mais na perspectiva da sociologia, minha orientadora era da sociologia, então tinha um pouco mais de sociologia. E aí, quando eu fui para o mestrado, eu ainda pensei em fazer saúde coletiva, saúde pública, eu ainda pensei em fazer, eu cheguei a fazer uma seleção, né, enfim. E acabou que não rolou na saúde coletiva, na saúde pública. E aí eu comecei a pensar em para onde eu ia, né? Se eu ia para antropologia, se eu ia para sociologia. E meio que acabou que eu fui para antropologia, né? E assim, eu fui, lógico que tinha um encanto, né? Tinha uma coisa, eu ainda queria resgatar um pouco da coisa das emoções, dos sentimentos, mas acabou que eu não levei isso em frente. Mas a antropologia sempre me chamava, sempre me movia muito por essa coisa de como era construído, sabe? Primeiro que era normalmente os textos, e acho que vocês vão ver, não sei se vai passar para vocês, Malinowski, né? Que é um texto muito clássico, assim, mas é muito mais sobre como fazer. Talvez não seja tão interessante assim para vocês, mas enfim, é um texto muito clássico da antropologia. E aí, normalmente sempre tem isso, assim, né, da dificuldade, normalmente quase todos os textos da antropologia que vão falar de etnografia, né, que são etnografias, vão falar sobre as dificuldades e como foi difícil entrar no campo. Isso, é esse livro. Foi difícil entrar no campo, e vai mostrando as diversidades, vai mostrando como aquele pesquisador conseguiu se dar com a comunidade. Então, acho que tem um pouco de um encanto, né? Não à toa tem um livro que eu esqueci o nome do autor agora, não tô conseguindo ler aqui, mas é O Antropólogo e Sua Magia, porque é um pouco dessa coisa mesmo que a gente alimenta, né, de uma coisa meio mágica e meio divertida, mas meio difícil também, sofrida, que é o fazer a pesquisa, né? E aí, no mestrado, eu faço a pesquisa sobre a formação de médicos e enfermeiras. E aí eu falo médicos e enfermeiras porque, de fato, eu acabei entrevistando só médicos e só enfermeiras na pesquisa. E aí eu vou pesquisar sobre humanização e cuidado e como de profissionais que passaram pela palhaçoterapia. Então, eu já estava entrevistando. E aí eu fiz entrevista, né, que não é a nossa grande ferramenta na antropologia, mas eu fiz o meu mestrado durante a pandemia, né? Eu fiz o primeiro ano de disciplina, no mundo normal, e aí quando era meu ano de ir para campo, começou a pandemia, né? Então eu estava me organizando para começar o campo, né? E aí em março vem a pandemia e a gente acabei que tive que remodelar a pesquisa, todo aquele sofrimento de começar, de mudar um pouco. Eu acabei não conseguindo manter o meu tema, manter o que eu estava planejando, mas eu tive que fazer completamente diferente, né? Eu tinha planejado ir assistir aulas com os estudantes e fazer outras coisas que não aconteciam. Então, eu fiz entrevistas com... Só. O que é o campo na antropologia? Tá. O campo é o que a gente fala sobre ir fazer a pesquisa. É o lugar onde a pesquisa acontece. E o campo não necessariamente é um campo físico. No meu caso, é um campo
é um campo, no mestrado não foi um campo físico, agora no doutorado é um campo físico, mas não necessariamente é um campo físico. A gente pode fazer o campo de maneira virtual, a gente pode fazer campo fazendo a pesquisa online. Tem muitas pessoas que fazem pesquisa online, porque é de fato, por exemplo, vai estudar uma comunidade de Orkut, de Facebook, Deep Web, então assim, não tem como não fazer virtual, né? E o campus é esse lugar, é esse lugar de fazer a pesquisa. Pessoal, rapidinho. O campo ele pode ser tanto virtual que existem antropólogos especializados nesse campo virtual. Teve aquela moça que morreu, tu lembra o nome dela, que ela pesquisava neonazistas. Oi? Acho que é a Adriana Viana. Isso, a Adriana Viana. Ela pesquisava grupos neonazistas em fóruns obscuros de internet, né? Então, o campo não necessariamente é um lugar aí, assim, um lugar físico. Tem antropólogos que pesquisam, por exemplo, lendas, mitos, e esses mitos e lendas não necessariamente têm um lugar físico no mundo, mas tem um lugar. E esse lugar simbólico da cultura é muito rico para ser explorado. Vocês já estão percebendo o que de campo vocês vão se apropriar? O campo do pedagogo não é que o pedagogo vai fazer antropologia, mas o campo é a sala de aula, que é o lugar que você vai para encontrar o outro, o diferente, né? Que não necessariamente precisa ser a coisa mais diferente do mundo, né? Mas tem alguma coisa ali de campo que vocês vão ter que aprender. Não que a gente vai fazer antropologia em sala de aula, mas nossas entradas, nossas saídas, eu vejo muito pela minha própria experiência. No meu primeiro ano dando aula, eu entrei na faculdade e antes de começar as aulas, eu já estava numa sala de aula, dando as aulas como aluno, eu já era professor, já virei professor. No primeiro ano foi muito tranquilo, os alunos me adoravam, eu adorava os alunos, porque era no perímetro urbano. No segundo, eu fui dar aula no perímetro rural, zona rural, daqui de São Lourenço da Mata, cidade que eu moro, e não me dei bem com os alunos, porque eu não consegui entrar no campo, eu não negociei minha entrada. A minha entrada não foi dialogada, eu não consegui, simplesmente não consegui, tá certo? E tua entrada no campo, Catarina, mesmo virtual, se deu como? Então, a entrada do campo, e a gente sempre fala muito nisso, assim, porque é um momento em que começa as relações, né? Acho que, como tudo na vida, a gente, né, aquela famosa primeira impressão, sabe? Que a gente tem que causar uma boa impressão, então tem um pouco disso, né? Por ter a minha sorte, né, eu estava fazendo uma pesquisa em continuação da minha monografia, né? Então, na monografia, eu saí pesquisando, né, ainda já online, né, eu peguei e-mail do professor que coordenava, então mandei e-mail para ele, e aí ele me indicou estudantes, aí eu mandei e-mail, e depois encontrei na universidade, e na universidade eu fiz algumas entrevistas na época da graduação, então, e aí eles saíram me indicando um para o outro, então teve aquela bola de neve. E aí eu fiquei com alguns contatos da minha pesquisa da graduação. E aí, quando eu vou no mestrado, e era o mesmo público, né? Eu peguei isso, vou pegar esses telefones que eu tenho e mandar mensagem. Então, eu mandei mensagem para aqueles que tinham participado da pesquisa, e aí consegui fazer novamente entrevista com alguns. Outros, eles também saíram me indicando, fala com fulano, acho que fulano vai ser legal, e eu mandava mensagem. Também por e-mail, acho que eu encontrei uma menina que tinha feito um trabalho, né, um artigo sobre que tinha passado, então mandei e-mail para ela e a gente depois vai conversando e ela também vai me indicando outros, assim. Principalmente quando a gente está fazendo entrevista, é muito importante e acaba sendo muito útil essa coisa do indicar outro, né, essa coisa da bola de neve, né, porque não sai, tem fulaninho que vai ser legal, tem que entrevistar, vai ter esse fulaninho que vai topar, então é muito disso. De ter essas pessoas que vão que vão te indicando outros. Agora no doutorado, e aí, que é quando eu vou de fato a campo, né? E é quando... E o campo é o que, obviamente, eu não vou dizer que um antropólogo tem que fazer pesquisa de campo, acho que não necessariamente, acho que você pode, de fato, fazer só entrevistas,
acho que, de fato, você pode fazer o campo virtual, mas entrar em campo, no campo físico, muda completamente, sabe? Assim, eu sou uma antropóloga completamente diferente do que eu entrei quando eu fui fazer o campo e do que eu sou hoje, né? Então, assim, completamente diferente. Eu acho que o campo é muito um divisor, sabe? De águas, assim. E aí, no meu caso, né, a entrada do campo é um pouco diferente do que seria em outros lugares, em outras pesquisas. Como eu pesquiso saúde, e aí agora a minha pesquisa é numa unidade de saúde, eu tenho que seguir alguns trâmites burocráticos. Eu preciso passar pela aprovação do comitê de ética. E aí o comitê de ética aqui na universidade ainda é um comitê de ética nos moldes da biomedicina. Então, é uma coisa muito mais da área de saúde, da área de exatas, do que da gente das humanidades. Então, tem um pouco de dificuldade até da gente conseguir, que eles consigam entender o que a gente está querendo. Tipo, eles já pedem algumas coisas que não fazem muito sentido para a gente, resultado, quantas pessoas a gente vai entrevistar. A gente não tem como mensurar isso muito antes. Mas, assim, eu passei sem grandes problemas, né? Foi bem tranquilo, eu diria, assim, passar pelo comitê de ética. Mas depois de passar no comitê de ética, você tem que... Antes de passar no comitê de ética, você pega uma autorização do lugar que você vai fazer a pesquisa, dizendo que aceita receber você. Depois você tem que ir no comitê de ética, depois você volta. Então, assim, eu tive que entrar, né? E como todo mundo que pesquisa no campo da saúde, assim, no unidade de saúde, você tem que entrar meio que por uma via institucional, né? E aí isso já te dá alguns caminhos, né? Você, às vezes, pode ser encarada como uma pessoa que se você não tiver cuidado, uma pessoa que é meio que do trabalho, sabe? Assim, o que que vai olhar também e não necessariamente fazer a pesquisa, sabe? Meio que uma fiscal. Então, você tem que ter cuidado para deixar isso muito claro de que, olha, não sou da universidade, é outra coisa. Então, como a gente entra no campo pode determinar muito como é que vai se dar. Se você entra no campo por uma pessoa que não é uma pessoa muito bem vista no lugar, então você vai ser associada com uma pessoa, ou se você entra numa pessoa que é muito querida, muito adorada, você provavelmente vai entrar nesse bolo, né? Vai surfar nessa onda. Então, esse processo de entrar no campo, você também assim, tem que entender, né? Então, assim, é muito coisa da observação participante, né? Que é o grande mote da etnografia, que é, de fato, principalmente no começo, você tentar entender como é as dinâmicas, como são as relações, até para ter cuidado em até onde você pode ir, até onde você não pode ir, para entender como é isso, de fato, é uma coisa meio que comum na vida da gente cotidiana, né? Saber onde você pode ir, até onde entender as relações, mas a gente preza muito por isso, porque isso realmente pode ser um determinante muito forte. Eu queria, Catarina, que tu falasse dessa coisa da mediação burocrática, né? Porque tem uma burocracia, né? Porque ela acabou não contando aqui, pessoal. Mas Catarina teve uma autorização, uma carta do vice-prefeito da cidade, né? Que ajudou ela a entrar no campo. Então, tem uma autoridade, que é muito parecido com a gente quando vai dar aula. No primeiro dia de aula, cadê a Jéssica? Está aqui ainda? Não sei. Eu acho que ela deu uma saída. A gente geralmente é levado para a sala de aula pelo coordenador, pela diretora. Então, tem uma entrada no campo negociada a partir da burocracia, né? Que é como a nossa sociedade ela está montada. A gente vive vocês estudaram sociologia já? Pagaram sociologia, viram Weber? Fala disso, que a gente vive numa sociedade burocratizada e tal. Essa burocracia faz parte da nossa entrada no campo. Aí eu fiquei pensando, Catarina, que tipo, se entra no campo assim, mas de fato a burocracia é suficiente para entrar no campo? Precisa de mais alguma coisa? Que eu acho que é uma coisa também muito do professor. Tem um trabalho do Gates que eu gosto muito, eu sempre falo com a Catarina sobre esse trabalho, que ele fala um negócio incrível, né? Que ele diz que ele está lá já na Indonésia e Indochina. Acho que é Polinésia, Indonésia. Polinésia, sim. Polinésia.
Ele está num lugar tentando fazer a sua etnografia, mas nada está fluindo, né? Falta alguma coisa. Aí ele vai para um lugar que tem briga de galo. O Goethes é francês. O Goethes é francês ou europeu? Ele é um europeu, está lá na Polinésia, e vai nesse lugar que tem briga de galo. No meio da briga de galo, a polícia bate lá, todo mundo sai correndo, porque ia ser preso, ele nem pensa, sai correndo. No que ele sai correndo, ele está fugindo da polícia, um cara chega, puxa ele, manda ele sentar numa casa, e quando a polícia está passando, o cara dá uma piscadela para ele. E essa piscadela ali é quando o cara diz: fica aqui, você não vai ser preso, a gente vai disfarçar, agora você é meu igual. A gente está aqui numa relação mais horizontal. Então, quando ele faz isso, ele diz que pegar essa piscadela ali é a entrada no campo. Então, eu fico pensando... Deixa eu só organizar um pouco da história da briga de galo, só para organizar melhor. É que é o seguinte, não é simplesmente a entrada no campo pela entrada no campo. Entrar no campo, por exemplo, o Goethes tinha entrado, ele estava vivendo naquela comunidade já. Mas o caso do Goethes é o seguinte, Goethes estava tendo dificuldade em que as pessoas aceitassem a presença dele e conversassem com ele sobre o que era a pesquisa, a briga de galo. Ele já estava querendo interesse em entender aquela briga de galo, as pessoas não queriam conversar com ele, era estrangeiro, no meio de uma guerra, era um país que tinha guerra, acho que era a Polinésia, né? E assim, ele, chegou um estrangeiro aqui, sabe quem é ele, e ele vai fazer o quê com essas informações, né? Também tem uma coisa deles se resguardarem, né? Quem é esse cara que vai chegar aqui e vai pegar o que a gente tá dizendo e vai fazer o quê com isso? Então, eles tinham um pé atrás. E aí, quando chega essa batida policial, e diz que poderia ter ficado, ele não precisava ter corrido, ele podia chegar à polícia, eu sou pesquisador, ter o financiamento de tal lugar, ia mostrar que ele era um estrangeiro, e daria tudo certo pra ele, né? Que não tem nada pra ele. Mas não, ele correu também, óbvio que foi muito distintivo também dele, assim, que nem eu, se eu estiver andando na rua e ver duas pessoas correndo, eu vou correr também, que não vou ficar pra saber o que é. Mas era isso assim, ele saiu correndo, e nesse momento de sair correndo, os outros, também ele veio com a gente, né? Então, né? Ele é da gente, sabe? E aí tem uma outra pesquisa, assim, um outro trabalho que a gente tem usado muito na antropologia, que é ser afetado, de Favre, eu não lembro muito o meu nome dela. Ela também fala sobre isso, né? Que ela estava pesquisando sobre feitiçaria numa cidade da região metropolitana da França. E aí, a região metropolitana de Paris. E aí só que a galera não queria falar sobre feitiçaria, porque feitiçaria era colocado como uma coisa, né, de país atrasado, de lugares atrasados, então eles não queriam ser associados a isso. Então ela tem dificuldade que as pessoas falassem com ela sobre a feitiçaria. E aí, em algum determinado momento, ela tinha já sofrido um acidente de carro, e aí ela ficou com a sequela de ter um tremor na mão. E aí, quando as pessoas perceberam que ela tinha esse tremor na mão, acharam que ela também tinha sido pega pela feitiçaria, sabe? E aí eles começaram a olhar, né? E aí começam a falar com ela sobre... ela tem essa abertura no campo, porque não é só a entrada no campo, mas é também essa abertura que as pessoas têm no campo. Por exemplo, eu entrei da mesma forma, eu faço pesquisa atualmente em 2 postos de saúde. Eu entrei da mesma forma nos 2 postos de saúde. Eu tive autorização da Secretaria de Saúde, o gerente de território, que é o mesmo gerente para as 2 unidades, porque elas estão no mesmo território, avisou que os gerentes das unidades que eu iria, que estava tudo certo, eu tinha minha autorização. Os gerentes das unidades, que são os enfermeiros, já tinham passado para os outros funcionários, então eu entrei basicamente da mesma forma. E aí, em uma unidade, eu tenho uma relação completamente... E aí meu foco é em médicos, né? É no atendimento dos médicos. E aí eu fico acompanhando os médicos nos atendimentos. E aí, assim, são 2 médicos, né, que eu acompanho, mas a minha relação é completamente diferente com um e com o outro. Com um eu tive uma abertura muito mais legal, a gente
eu consigo fazer o acompanhamento de todas as consultas, a gente troca muitas ideias, a gente, né? E com o outro eu tenho muita dificuldade. Aí, assim, tem uma coisa que me ajuda, por exemplo, com o cara que eu tenho com o médico que eu tenho uma abertura, a gente tem uma idade muito parecida. Então, tem coisas também que ajudam, sabe, para além. Essa coisa física também, óbvio. Eu ser uma mulher branca também me permite ser vista de um determinado jeito, né? Que pode ser bom, pode ser ruim, a depender do contexto, mas tudo isso gera, né? Então, eu tenho uma idade parecida com o médico Henrique, que vai ser o nome que vai ser utilizado para ele. Então, eu tenho a idade parecida com o Henrique me coloca num lugar mais tranquilo para a relação com ele, sabe? Porque a gente tem uma vida um pouco parecida, né? Nesse sentido. E aí, com o outro médico, é um pouco mais velho, então ele tem um pouco mais de uma resistência com a minha presença. Então, e aí, a gente... Oi, tá. Não, pode terminar de falar, eu posso perguntar depois, mas tem a ver com isso. Tá. E aí, assim, e como também eu falei que a observação participante, né, a coisa mais importante, assim, na etnografia, entrevista a gente utiliza bem menos, né, na etnografia, na antropologia. Mas, por exemplo, e por que a gente usa pouco? Menos deixa eu voltar só porque eu sei que tu vai falar mais da entrada do campo. Tu tem preocupação com roupa na hora que tu vai se vestir pro campo? Porque eu acho que se chegar muito chique, vai parecer que é alguém da prefeitura. Se chegar esculhambado, também ninguém vai dar trela, né? Isso. A roupa é muito importante. E tem uma outra questão, que é ser mulher, né? Então, tem um fator de dificuldade a mais na roupa e no jeito, porque eu sou mulher. Então, eu não uso vestido, normalmente não... Ou se eu for de vestido, é um vestido muito mais longo, sem decote, sem coisas desse tipo, né? E eu fico num limbo, né? Assim, porque embora eu esteja num posto de saúde com pessoas mais pobres, né? Sendo por conta de medicina avenida, eu de fato pesquiso o profissional, né? Eu de fato pesquiso o médico. Então, eu também preciso me preocupar com a roupa que vai também me dar uma autoridade, sabe? Eu também preciso me impor enquanto uma pesquisadora, enquanto uma profissional que está ali de igual que o médico. Ao mesmo tempo que eu também tenho uma preocupação de não criar mais uma violência em cima dos usuários. Mas eles não são, de fato, o que eu estou grande interessada, né? Então, eu tenho que ficar naquele limbo, né? Para minha sorte, nenhum dos médicos usam jaleco, então, porque poderia ser um pedido. Tem uma antropóloga que fez uma pesquisa em unidade de saúde e que ela foi meio que obrigada, né, a usar o jaleco também. Isso poderia ser uma coisa, eu sabia que isso poderia acontecer, de eu precisar usar o jaleco, né? Embora, obviamente, eu não queria usar um jaleco, mas isso poderia acontecer. Por sorte, nenhum dos dois médicos usam, então eu também não precisei usar. Oi. Mas o jaleco é tipo IPI, é tipo para segurança? E não é, né? Porque, assim... Porque em unidade de saúde, né, e consulta não tem necessidade, né? Mesmo assim eles usam? Pois é. Mas é uma coisa de distinção, né? Tem um outro antropólogo também que ele pesquisava com residentes. E aí era em um hospital. Então, o cara que recebeu ele, né, no hospital, chegou assim, toma o jaleco. Que era para ele poder transitar livremente pelo hospital. Porque o jaleco dava a ele esse poder de você, com o jaleco você pode ir para qualquer lugar, que ninguém vai lhe barrar, que ninguém vai fazer nada com você. Então, o jaleco é uma coisa muito mais de autoridade nesses ambientes do que de fato uma coisa de segurança, né? E aí os médicos aqui não usam. E aí as roupas, pronto.
eu normalmente vou mais arrumada do que um dos médicos, né, que vai mais. E aí eu também tenho uma coisa também minha, assim, né, eu também não posso também passar por cima também de quem eu sou, né. Ela é chique, gente. Não sou chique, mas eu me arrumo minimamente, né, independente, né. Então, eu fico nesse... E assim, e é muito natural também que os usuários não estejam arrumados. Mas por que eles não estão arrumados? Óbvio que é uma questão financeira, tem uma questão financeira. Mas também eles estão na esquina de casa. Se eu fosse me constar na esquina de casa, eu também de fato não me arrumasse, né? Tanto. E aí tem isso, assim, óbvio. Eu preciso também estar minimamente arrumada também para reforçar essa coisa, né, de ser uma trabalhadora, de ser uma pesquisadora, de me impor também. Eu acho que essa coisa do se impor é um pouco mais forte com a minha pesquisa, assim, porque eu estou lidando com médicos, né? Então, que se acham muitas vezes a grande profissão, os únicos que sabem, os grandes cientistas. Então, eu também tenho que, né, me colocar, né, nesse lugar. Por exemplo, um dos médicos fica sempre falando sobre o incômodo que eu posso gerar no atendimento, porque eu fico na sala, né, na consulta, né, eu acompanho as consultas, né, então eu posso gerar um constrangimento, né, e de fato eu posso gerar um constrangimento, eu não estou dizendo que não, mas será que ele se perguntava, ele se questionava se ele gerava um constrangimento quando ele estava aprendendo, tendo aulas ou na residência ou no internato, sabe? Será que ele se preocupava em gerar um constrangimento quando era um médico criando um conhecimento? Possivelmente não. Ou se questionava, tudo bem, é em nome do conhecimento da medicina. Obviamente que não é meu interesse gerar constrangimento, gerar situações desconfortáveis. Mas, assim, se tiver que gerar, se for necessário gerar, enfim, é como na mesma lógica, é em prol da ciência, né? Eu estou produzindo ciência, eu também não estou aqui. E, infelizmente, vai gerar, sabe? Em alguns momentos gera. Embora a gente tenha percebido que nem tanto, né? Normalmente, o fato de eu ser mulher e o público em postos de saúde ser muito feminino, né? A maioria são mulheres. Eu também gero um lugar de segurança, né? Para elas. Elas também se sentem mais seguras, mais confortáveis, porque tem uma outra mulher na sala. E até de menos vergonha, né? Muitas vezes elas, em vez de estar falando, contando, olhando para o médico, estão olhando para mim. Estão se consultando comigo, né? Eles estão... É muito, 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 muito comum que os pacientes olhem para mim durante a consulta, falem as suas queixas e sintomas para mim. E aí tem uma coisa, eles dificilmente sabem que eu sou antropóloga porque não sabem o que é antropologia, né? É muito comum, de fato não é uma profissão muito conhecida, né? Do senso comum, né? Então, eles não sabem basicamente o que eu sou e acabam me colocando no bolo de ser uma estudante de medicina, ou de ser uma outra médica, ou de ser alguém da saúde. Então, também tem isso, né? Eles falam muitas vezes olhando para mim, e assim, às vezes a gente também não sabe, né? Às vezes, e a gente vai aprendendo também a fazer uma etnografia durante, sabe, também. Óbvio que a gente tem uma preparação para ir para campos, óbvio que a gente, né, eu tenho graduação, mestrado e doutorado, né, uma parte de um ano e pouco de cadeiras e disciplinas me preparando para esse momento de ir para campo. Mas a gente vai aprendendo lá, sabe, porque ninguém prepara você para você estar na sala, né, fazendo sua pesquisa e ter a pessoa contando sua vida, sabe, olhando para você e contando questões de saúde, seus sintomas e querendo saber, e, né, e fala assim, você quer, né, e tal coisa, já faz tal coisa, né, e eu não sei, porque eu não sei sobre saúde, né, e eu fico lá naquela cara, e aí eu respondo, eu faço o quê com o rosto, né, eu concordo com a pessoa, discordo da pessoa, eu não sei, porque eu não sei sobre aquilo, né. E a gente não é preparado para todas as coisas, né? Coitado. Isso que Catarina está descrevendo já é a etnografia, já é a pesquisa, né? A pesquisa etnográfica. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque ela falou bem rapidamente no nome etnografia, mas tudo que ela está falando, desde quando ela entra no campo, já é um estudo etnográfico, né? Mas tu podia definir de maneira não precisamente muito academicista, lembrando que ninguém aqui é antropólogo e ninguém vai ser antropólogo, entendeu? A gente tem que pensar nisso, são alunas de pedagogia
que estudam antropologia, filosofia, sociologia, para aprender algumas ferramentas que vão ser usadas no dia a dia. Eu não sei se vocês estão percebendo, por onde eu fiz essa pergunta, puxei essa pergunta, da entrada burocrática, essa entrada da sala de aula, que o professor entra com o coordenador ou o diretor do colégio levando, ou alguma coisa do tipo, com aquele momento que você realmente conquista a turma, com aquele momento que você se relaciona com a turma, que são coisas diferentes. Às vezes o coordenador é um cara super gente boa, vai fazer uma apresentação, aí por conta disso você já entra com uns pontos a mais, assim, você tem uma chegada melhor. Mas às vezes não, às vezes o coordenador é um chato e os alunos odeiam essa criatura. Então, a entrada no campo é muito isso. E vai variar também, de lugar para lugar, de campo para campo, de sala de aula para sala de aula. Né? Eu estou chamando a aula de sala de aula como campo, mas ela não é um campo, porque vocês não estão indo lá pesquisar. Estou chamando só para facilitar, né? Cadê a Jéssica falou alguma coisa? Às vezes joga na sala sem apresentar, tem isso mesmo, já aconteceu comigo. Mas no mundo, assim, a maioria das vezes a gente é levado, né? É levado e tal. E eu acho que um dos grandes aprendizados da antropologia é essa entrada no campo e o lance da etnografia para saber que o outro é diferente. O outro, assim, Tu pode definir melhor o que é etnografia pra gente, Catarina? E só uma coisa sobre a final dessa coisa da entrada do campo, da relação do campo, é que, assim, a gente também precisa fazer algumas coisas. As coisas não são, assim, dadas, né? Você precisa construir essas relações. Então, já aconteceu, por exemplo, de eu comer alguma coisa que eu não queria comer, sabe? Assim, tipo, porque eu tenho que também construir relações com os funcionários, né? Das unidades. Então, muitas vezes, os profissionais, né, estão lá, vão fazer um lanche, vão almoçar, vão não sei o quê, e me chamam, e eu não vou ser a nojentinha que não vai. Mas muitas vezes eu não queria, sabe, comer daquela comida específica. Não era uma comida que eu realmente gostasse, mas, assim, eu tenho que fazer essas coisas, sabe, assim, tipo, isso é em tudo. Se você tivesse em comunidades indígenas e tal, você também vai fazer coisas que você não queria muito fazer. Mas vai fazer porque você precisa entrar com as pessoas, que as pessoas também conversem com você, que se abram para você. E qual é o limite disso? Tu tomaria banho no Ganges, por exemplo, se tu estivesse lá na Índia? O Ganges é aquele rio da Índia, super poluído, tá certo, pessoal? Tu ia, tipo, se tivesse na tribo que tomasse aquele veneno de sapo alucinógeno, tu ia tomar também? Esse é o limite, assim. O limite é muito pessoal, assim, eu não sei. Eu acho que eu não entraria, né? Acho que não tem pesquisa que me fizesse entrar no rio puta poluído. Mas eu não tenho certeza, assim, eu acho que quando a gente tá fazendo a pesquisa e quando você tá muito determinada, assim, né? Você entrou, você acaba indo também, sabe? E topando algumas coisas que talvez você, em condições normais, não toparia, né? Então, por sorte, né? Não só por sorte, mas assim, também é muito também próprio já do perfil de quem eu sou, né? Então, tem muito a ver, sabe? Ninguém vai pesquisar algo completamente diferente. Assim, é diferente, mas assim, tem uma proximidade ainda com o que você é, sabe? Mesmo que quando você vai para uma comunidade indígena, quando você vai, sabe? Mas você já tem uma proximidade, nem que seja de um interesse naquele assunto, né? Então, assim, você dificilmente pesquisa algo que você não tem interesse. Né? Você sempre está pesquisando, mesmo que você não goste daquela coisa. Não necessariamente você também precisa gostar. Não é um interesse, né, do que você gosta, é um interesse que você tem, de fato. E aí é um limite muito pessoal, assim, até onde você vai pela sua pesquisa. Eu acho que o meu limite não é muito grande, assim, eu acho que eu não iria até muita coisa, mas eu já tive, né, assim, eu tô no consultório, né, então às vezes eu tenho que ver coisas que eu não gostaria de ver, né, algumas feridas que eu não gostaria de ver. Mas eu tô ali, né, eu tenho que ver, eu tenho que, né, por exemplo, eu fui hoje, pra um abrigo, enfim, com os idosos, um lugar bem punk, então assim, eu não gostaria de estar ali, sabe, achei ruim, mas é isso, a gente tem que ir, a gente também tem que aprender, tem que ver como é. O meu limite eu acho que
desconfio que eu não toparia muitas coisas. Mas, enfim, às vezes também, por exemplo, tem gente que precisa sobre drogas, sobre... E precisa, assim, né, faz parte de ser aceito usar drogas, mesmo que a pessoa, né, ou mesmo que use, não queria usar naquele momento por causa da sua pesquisa, né? Gente que queria beber, mas assim, né, às vezes bebe. Ou tem gente que tem sorte, né? Às vezes estuda. E aí que eu sempre fico, toda vez que eu tô numa consulta meio assim, vendo aquelas coisas feias, ou vendo, ou ficando muito triste com as realidades daquelas pessoas, eu penso, eu deveria estar estudando sobre festa, né? Eu poderia. E aí eu estaria. O meu limite poderia ser uma dança, aprender a dançar um forró, aprender a dançar uma ciranda, mas não é, né? Eu acabo não peguei, não estudei uma coisa muito legal, né? Então tenho que lidar com isso. Eu tinha perguntado alguma coisa que não era isso. Qual uma definição legal, assim? Sim. Pode ser informal, até não precisa ser a coisa mais formal do mundo, não, de etnografia. A etnografia, a gente usa mais corriqueiramente como um método, mas... E aí, se você for pegar, tem alguns outros antropólogos que já vai defender, olha, não é só um método, né? Uma teoria também, mas eu vou focar na coisa do método, né? Da etnografia, que é basicamente você você conviver de maneira mais sistemática com aquela comunidade que você está estudando. Então, obviamente, como ela foi pensada, que é Malinowski, que revoluciona, né, a forma de fazer antropologia e com a etnografia, que aí ele vai defender, ficar muito tempo na comunidade, aprender a língua daquele povo, e aí, a partir disso, entender de fato como é aquela comunidade, né, como é a cultura daquela comunidade, os costumes, a partir dessa inserção na vida das pessoas, né? Então é nesse momento que você se insere de fato que você vai aprender. É como se você estivesse pegando aqueles dados em primeira mão, né? Você que está ali, você está pegando aqueles dados, não é ninguém que está ali dizendo como é, né? Então você não vai entrevistar a pessoa que ela vai dizer a você como é que atende, por exemplo, no meu caso, não vou entrevistar um médico e perguntar a ele, como é que tu atende, como é teu atendimento, como é isso. Eu vou ver como ele está atendendo, e eu vou ver durante muito tempo, né? Não vou ficar 2, 3 consultas com ele, né? Normalmente as etnografias são longos períodos acompanhando, e não necessariamente é você indo morar num lugar específico para viver, né? Para acompanhar. A antropologia urbana, né, é muito forte hoje, né? Então muitos dos trabalhos são de fato, né, nesse ambiente urbano, que a gente não precisa ir morar num lugar específico, né? Você pode ir e voltar nesses ambientes, né? Então eu vou e volto do posto de saúde, mas eu estou convivendo com aquela comunidade. Aí quando eu falo comunidade, não necessariamente é uma comunidade de fato, um bairro, uma cidade, mas é um grupo, né? No caso, médicos, dos profissionais de saúde, dos pacientes. Então, esse fato de fazer acompanhamento. Então, tem uma outra coisa que é muito característico, que é fazer o diário de campo, né? Então, todos os dias, toda vez que você está no campo, você tem que anotar assim, o máximo de coisas que você vê, porque é isso que você vai utilizar, né, para analisar depois. Então, basicamente, você fica fazendo anotações, e aí se usava muito, né, um caderninho, né? Você ia lá anotando. Hoje, com as tecnologias, basicamente você faz com o celular. Então, todo dia eu tô lá anotando um monte de coisa. Tanto é que agora o médico normalmente fica, anota aí tal coisa, né? Quando ele já percebeu que eu fico anotando, né? Eu anoto com muita frequência. E aí a gente faz as anotações depois, que é basicamente anotar o que você viu lá, né? A parte mais meio que objetiva mesmo. E normalmente quando chega em casa, passo a limpo, né? Passo pro computador e já passo também com algumas impressões mais subjetivas, né? Eu achei tal coisa, eu senti tal coisa, quando eu fui para tal casa, quando a gente faz os atendimentos domiciliares, né? Quando eu fui em tal casa, eu senti tal cheiro, isso me fez pensar tal coisa. Então,
esses dados também vão surgindo, e aí a partir dessas coletas desses dados, e aí você também pode fazer entrevista. Você também pode fazer entrevista e incorporando na sua etnografia, você também pode fazer análise de documentos e também incorporando na sua etnografia. Tudo isso também faz parte da etnografia, não é só observação participante. E aí, a partir desses dados todos coletados, é que você vai analisar. E aí, a etnografia também está presente. Você vai analisar a partir... E aí tem um texto muito legal do Roberto Cardoso de Oliveira, que é olhar, ouvir e escrever. Que é basicamente o processo do antropólogo, né? Que a gente olha, né, e ouve quando está no campo, depois você vai escrever, mas aquela escrita é a consequência do que você viu, do que você olhou, ouviu e olhou, e você escreve, e ao mesmo tempo que você está fazendo esse processo, escrevendo, também durante o campo, você já volta e olha de uma outra forma, ouve de uma outra forma, e isso vai fazendo com que você escreva e que você vai fazendo suas análises. Ô, Catarina, em algum momento desse teu trabalho etnográfico, tu se acha o outro da relação? Sempre. É muito, assim, você é isso, sabe? Você, ao mesmo tempo que o outro é o outro, você também é o outro, né? Você tem que ter uma coisa do estranhar o familiar, né? E familiarizar o exótico, né? Acho que é muito isso que o Keats fala, né? E que é um pouco disso, assim, sabe? Você acha o outro estranho, né? Você estranha algumas coisas do médico. Você tem, mas também sei que ele também tá estranhando alguma das minhas coisas, né? Então, é o tempo todo você ter consciência de que você é o outro, né? Você é o outro da relação, assim, pra outra pessoa, obviamente. Na minha perspectiva, ele é o outro, eles são os outros, mas ao mesmo tempo você sabe que também você não se encaixa ali. Acho que também é um pouco disso, né? De você saber que você é a pessoa que entrou ali, né? Que você é a pessoa que meio que causa o descompasso, a desordem do lugar, né? Não é o seu ambiente, não é pra ter um antropólogo ali, né? Acho que é um pouco isso que me faz recordar que eu sou a outra, né? O meu lugar, a minha cadeira, mas não é, né? Assim, não. E eu tive que alterar, né, a estrutura um pouco da sala, né, do médico, porque não era isso, né? Não se tinha aquela figura ali acompanhando, né? E aí esse lance da vivência com o outro, né? Você também saber que você é o outro da relação é muito útil com o professor. O professor hoje em dia que vai dar aula com ensino, sei lá, com um pré-adolescente, vocês vão pegar pré-adolescente também, e não sabe que BTS, tá perdido. Vai conseguir dialogar com boa parte de aluno. Você tem que saber o que é BTS. Mesmo que você não gosta, você não precisa gostar. Precisa conhecer, e conhecer de uma maneira aberta. Veja como toda discussão é aberta já, não é encerrada assim. Porque o antropólogo ele tem uma característica que ele dialoga. Lógico que a gente tem nossos preconceitos, conceitos prévios, mas ele está mais aberto, né, à discussão. E é muito isso a gente em sala de aula. A gente sabe, ao contrário do antropólogo que desordena o que está lá, a gente ordena, né? O professor ordena a sala de aula. Mas esse ordenamento só vai dar certo se a gente dialogar, se a gente entrar com um olhar antropológico, né? Um olhar muito ligado nas diferenças, perceber que não é natural a gente estar ali. Educação não é uma coisa natural. A educação às vezes, reprodução e imposição. E às vezes a gente cansa o aluno para poder reproduzir, para poder introduzir assuntos que não são naturais. A gente sempre acha que é muito natural ir para a escola, é muito natural aprender. E não são conhecimentos naturais. A gente faz isso porque foi a forma que a gente conseguiu, na nossa cultura, de passar valores, passar o que é preciso, conhecimentos, habilidades, técnicas. Então, eu acho que esse olhar do antropólogo é muito rico para a gente. Muito rico nesse sentido. Tipo, a gente tem que ir lá e tem que comer com os alunos. E tem que fazer as coisas com os alunos. Sabe uma coisa que sempre pega muito, assim? Eu sou muito ruim de bola, eu não jogo bola.
mas os alunos ficam malucos. A gente é mais novo, assim, tipo, agora eu não tenho nem pé para isso. Mas eu me lembro que quando eu estava dando aula, nos meus primeiros anos de aula, a gente fez os professores se organizaram para o time que vencesse o torneio interclasse ia jogar com o time dos professores. Isso foi uma loucura. Assim, os moleques ficaram malucos para poder jogar com a gente. E isso é essa coisa tipo de almoçar, né, de comer junto, nas festas não se separarem dos alunos, a coisa dessa proximidade, de buscar ativamente essa proximidade. O antropólogo, ele busca ativamente, até o ponto de comer o que não quer, de tomar banho no Ganges e de usar um veneno de um sapo que vai lhe dar dor de cabeça e você vai vomitar 3 dias no ritual xamânico da vida. Então, essa visão do antropólogo, como ele tem essa busca ativa mesmo por integração, que muitas vezes acontece de forma natural, mas tem uma busca ativa, a gente sabe que tem uma... Então, isso é algo que a gente, como professor, tem que ter. Essa busca ativa de se conectar com os alunos, de se mesmo sabendo e preservando a diferença. Tipo, eu aprendi o que é BTS, mas não sou o aluno. Eu sei as coisas dele, mas eu não sou ele. É essa coisa, que tem uma coisa também que às vezes o professor se dá bem porque gosta de coisas de jovem, mas ainda é tipo a mesma idade, não alteridade. Mesma idade é o oposto de alteridade, né? Assim, é o mesmo. Então, tipo, o cara que gosta de tocar violão se dá bem com os alunos que tocam violão, entendeu? Tipo, não é alteridade, isso é a mesma idade, é a coisa de você buscar o igual. Só que a gente não vai encontrar muitos iguais na sala de aula porque a gente está em estratos de tempo diferentes também. Lógico que às vezes mais, às vezes menos. Mas essa visão é muito útil para a gente. E essa disciplina pensa muito as ferramentas, também estou pensando muito antropologia como uma ferramenta, mas também algo que é para fazer a gente entender os nossos alunos, entender nossa sala de aula. E ainda na segunda etapa da disciplina, que a gente vai focar em antropologia em sala de aula, vocês podem estar realmente jogados num lugar que conhecimentos de antropólogo, conhecimentos construídos por antropólogos sejam muito úteis, tipo colégios indígenas. Vocês não vão ensinar cultura indígena para os alunos. Mas se você está naquela sociedade, assim, você está naquela tribo, naquele aldeamento, já ia falar besteira, né, Catarina? Naquele aldeamento, ali naquele pedaço de terra, naquele recorte, você tem que saber o mínimo. Saber o mínimo no sentido que todo mundo precisa saber o mínimo sobre o que você trabalha. Eu estava vendo um vídeo recente de um aluno eu dei aula em educação física. Um aluno de educação física fez um videozinho tal, falando do trabalho novo dele, que ele começou a ter clientes na academia que ele dá aula que não tinha tempo de malhar o treino que ele pensou. O treino que ele pensou é o treino de alguém que tem 2 horas. Ele tem um bocado de cliente que só tem 1 hora, que o cara vai na hora do almoço. Tipo, é porque o cara vai na hora do almoço, ele não merece ter um treino legal, assim, um treino. Aí ele começou a adaptar o treino. Não é o treino ideal, é o treino real. Então, assim, é um treino que tem que caber em 1 hora. Então, o cara vai lá, então é muito disso, assim, da gente conhecer o real, da gente se aproximar do real. Porque a gente idealiza muito o mundo. E eu acho que muito do trabalho do antropólogo ele quebra essas idealizações, assim como o trabalho do historiador e tal. Mas o antropólogo tem muito de quebra de idealização. Porque o outro que a gente está falando aí, essa figura que é interessante, que a gente quer saber, mas o outro também pode ser uma figura de terror, pode ser assustador. O outro também, o inferno são os outros, como já diria Sartre, né? Aí eu gosto também da contraparte, que é o Ítalo Calvino, que é um grande escritor cubano, não, italiano, que morou muito tempo em Cuba. O Ítalo Calvino, ele disse: se o inferno é o outro, o paraíso é o lugar mais sem graça do mundo. Eu acho que essa é a grande resposta que está lá no Cidades Invisíveis. Como Catarina tinha dito que não podia ficar muito tempo, eu acho que a gente agora começa a indicar para o final, tá certo, pessoal?
Eu acho que... Eu queria só... Eu sei, pode falar. Eu não preciso nem fazer... Era só pra finalizar, porque tu falou uma coisa que eu acho importante realmente ressaltar. Que tu falou que a gente não é o outro, né? Que tem um limite, né? Daquilo que a gente fala. Por mais que a gente esteja vivenciando aquilo, a gente não é o outro. E aí, isso durante muito tempo, na antropologia, foi uma coisa muito cara, né? Sobre a autoridade etnográfica, né? O que é que a gente pode, de fato, falar pelo outro, né? Dizer do outro. E aí, acho que agora a gente está num momento muito mais legal da antropologia, que é que o outro também está falando, sabe? Assim, a gente chegou num momento que o outro está tendo muito mais voz para dizer, olha, né? Assim, tudo bem o antropólogo falar, mas, assim, ele está falando também a visão dele, né? Sobre a gente consegue também falar. E a gente tem visto muitos indígenas, por exemplo, pegando isso, assim, né? A gente vê Krenak, vê o Davi Copenaua, que fez um livro que revolucionou a antropologia, né? Que é A Queda do Céu, com um antropólogo, mas, assim, é o indígena falando, né? Falando sobre a cultura indígena, né? Então a gente tem muitos outros e antropólogos hoje que são indígenas, né? Que vão para a antropologia, que também estão falando, né? Então isso vai mostrando também que tem um limite, por mais que a gente conviva, por mais que o antropólogo tenha ido para aquela comunidade, tenha passado anos, tenha aprendido a língua, sabe, super se entrosado, super vivido, que tenha tomado, mas não é. Ele não é, e ele vai ter um limite daquilo que ele vai conseguir falar e daquilo que ele vai conseguir expressar e analisar, porque ele não é. E aí, eu acho que o legal é isso, assim, não é para ser realmente, não é para se transformar no outro, né? A gente não vai conseguir, não tem como. Não seria legal se a gente conseguisse, porque acho que o interessante é justamente isso, né? Analisar, chegando próximo do outro, tentando entender aquele outro, mas deixando claro que é outro, né? Não é você não vai conseguir fazer aquilo. Embora tenha trabalhos que façam sobre autoetnografia, né? Que eu acho, assim, nada contra quem faça, mas não é uma coisa que eu viajo muito, até porque eu acho muito difícil, né? Você fazer uma autoetnografia, né? Você pegar, se expor também demais, né? Assim, sei lá, você pegar a sua doença e falar sobre a sua doença e pesquisar sobre aquilo, né? Eu acho que é difícil, enfim. Eu nunca também entendi essa coisa da autoetnografia, né? História a gente tem ego-história, mas ego-história é muito diferente, né? Que é você pegar seu percurso intelectual e misturando com sua vida, assim. Você, tipo, nesse momento eu estava assim, por isso estudei isso. Isso é uma coisa totalmente diferente. Mas a noção do estranhamento se perde, né? Você consegue se estranhar? Será que você consegue se estranhar? Eu acho que talvez você consiga se estranhar dentro do tempo. Aí eu acho que cabe mais pra gente, da história, né? Tipo, em 1998 eu era assim, hoje eu sou assim, hoje eu estranho que eu era em 98. Mas com a etnografia eu acho que fica mais complicado. Eu acho também que é até uma coisa muito difícil em termos de sentimentos mesmo, assim, sabe? Imagina você ir pra banca, depois fazendo uma autoetnografia e, enfim, não sei se você vai for reprovado, você tá errado, você não sabe ser você. Reprovado. Pois é, né? Então, assim, eu sempre sei quando alguém vai falar, eu quero fazer uma autoetnografia, será mesmo? Tem certeza? Você está preparado para isso? Óbvio, assim, não sei, acho que pode ter coisas legais, assim, deve ter um fator curativo de problemas psicológicos, né? Deve ter porque falar é elaborar, e quando você elabora, você meio que busca cura, mas eu acho que aí fica melhor para o demanda analista, né? Do que uma tese uma dissertação. Mas, pessoal, vocês têm alguma questão, alguma coisa? Eu acho que a Jéssica falou um negócio que eu acho que é interessante a gente falar. Eu acho que dar voz à comunidade é essencial. Jéssica, eu diria que a comunidade já tem voz. A gente pode dar ouvido. Ouvido a gente pode dar, porque o ouvido é da gente, a voz é deles. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa lógica, assim, de... A gente não... Porque se a gente dá voz, é porque a gente tem a voz. E aí, entendeu? Eles têm a voz. E eles nem sempre estão interessados a falar pra gente.
Eu acho que essa é uma das diferenças, assim, tipo, qual é a vantagem deles de dar uma entrevista de história oral? Qual é a vantagem para eles de participar de um estudo etnográfico? Às vezes não tem. Às vezes tem também. Por exemplo, eu tenho uma etnografia que eu gosto muito, não está aqui, que é a da Desirê Azevedo, que ela faz uma etnografia com mortos e familiares de mortos desaparecidos políticos aqui do Brasil. Para ele, é muito bom, porque essa visibilidade se transforma em capital, capital simbólico, né? Capital cultural, para eles pedirem políticas públicas ligadas às suas pautas. Então, para eles é interessante sempre ter historiador, antropólogo, sociólogo em torno deles, porque eles capitalizam isso então tem uma utilidade. Mas uma sociedade, sei lá, que está vivendo muito bem, obrigado, isolada da nossa sociedade, por exemplo, como tem indígenas que estão isolados, não tem contato com a gente, não tem vantagem nenhuma para eles. Tem um antropólogo no pé deles lá, anotando tudo, tirando foto. Não tem. Levando as coisas dele, como já diria como o Schopenhauer mostra, né? Levando as coisas dele para expor em museu, objetos que têm uma outra relação, porque os indígenas eles não têm relações museológicas, por exemplo, e a gente vê as coisas que museologia é coisa da gente, do homem branco ocidental, europeu, colonizado. Então, a lógica museológica eles não têm. E o Schopenhauer fala muito disso, né? O David Schopenhauer. Schopenhauer, sempre me atrapalha com esse nome. Aí, pode falar. É porque é o seguinte, essa questão, por exemplo, tem um exemplo também, assim, mais próximo da realidade da gente, que é essas mães dos meninos com microcefalia, né, da Zika. Então, elas, em algum momento, elas ficaram chateadas e cansadas, porque elas foram alvo de muitas pesquisas de todas as áreas, né, de saúde, não sei o que e tal. E aí elas ficavam, e o retorno pra gente, né? Então, tem essa preocupação, assim, tinha uma coisa, né, principalmente na área da saúde, que eles podiam negociar para ganhar um retorno, e depois de um momento eles já não estavam mais dando retorno. E aí eles também entram e colocam, já estavam muito cansadas, né? Elas já estavam muito cansadas de dar entrevista com pessoas, mas ao mesmo tempo, por exemplo, é muito comum que a gente utilize outros nomes, né, na pesquisa. A gente, por exemplo, quando eu falei Henrique, não é o nome do médico, mas é o nome que vai ser utilizado para ele na pesquisa. A gente normalmente bota anônimos, né? Ele coloca as pessoas com outros nomes. E aí é muito comum, alguns casos, assim, das mães de Zika, da Zika, né, como a gente chama, que elas batem pra ela, não, é com o nome da gente, né? Vai aparecer o nome real, assim, porque é uma coisa política delas, né? Elas, assim, né? E aí é uma coisa que elas usam muito, é um termo que elas sempre usam quando elas estão em eventos, né? Fora que é nada sobre nós sem nós, né? Então, é disso, né? De dar a voz para a comunidade, o ouvido, o que quer que seja, mas de permitir que as outras pessoas também se coloquem, né, na pesquisa e na vida, assim. De que, e aí, por exemplo, o David Schopenhauer, ele tem o livro, né, da Cara do Céu, né, que revolucionou também. Ele fez o livro, né, e os indígenas têm uma coisa da oralidade muito mais forte, né, do que a escrita. Ele gravou todo não sei quantas fitas, e aí deu para o antropólogo, né, o Bill Albert, e aí o Bill transformou em livro. E aí ele fez esse livro pensando em ser um livro para brancos, né? Porque ele queria que os brancos tentassem um pouco entender um pouco da lógica da indígena, né? Então, tem um pouco também do interesse, não porque eles precisem da gente, e aí, né? Mas porque, ao mesmo tempo, eles também precisam que a gente entenda a lógica e que a gente entenda o perigo do mundo desgovernado que a gente tem caminhado, e é um pouco também, assim, de um apelo, né, que ele faz. Bem, Jéssica, tu tinha levantado a mão, quer falar alguma coisa? Vocês têm alguma questão, alguma dúvida a partir dos textos que a gente já leu, discutiu?
Desculpa, meu celular está descarregando, mas eu vou Tá falar. tranquilo, minha querida. É o seguinte, é que quando vocês estavam falando, eu me recordei de quando meu esposo estava realizando uma pesquisa em uma usina aqui próxima, e que ele viveu durante toda a sua infância. E essa usina ela foi desativada. Ele resolveu realizar uma pesquisa do TCC sobre eles. E eles eram bem resistentes quando ele chegava para fazer entrevista, porque eles tinham medo de algum tipo de reação por parte das pessoas, dos patrões, né? Lá da usina. Tinha medo de contar suas histórias, de algum tipo de retaliação, porque muitas pessoas, né, não tiveram seus direitos trabalhistas garantidos até hoje, mais de 10 anos depois. E eles estão lá na comunidade tentando sobreviver, sem emprego, claro, para não perder os seus direitos. Então, à medida que cada pessoa vai saindo, eles mandam derrubar as casas. Então, assim, o pessoal foi bem resistente. Aí eu lembrei, né, que quando ele adentrou essa comunidade, mesmo fazendo parte na infância, as pessoas tinham muito medo. E ele contava, não, meu pai viveu aqui, meu pai trabalhou aqui, mas mesmo assim, o pessoal não queria dar entrevista, nem nada do tipo. Tem umas vezes questões de letramento mesmo, assim, de política e tal, porque às vezes as pessoas usam ao contrário, né? Usam por exemplo, o MST fez muito bem isso, de usar essas pesquisas, os pesquisadores, para se alçar, entendeu? Um movimento popular que surfa junto com a academia, vai junto com a academia, e isso ajuda a se alçar. Mas lógico que essas figuras vão ter medo, porque o poder sempre se apresenta violento para eles. E o conhecimento, a academia, a universidade é um poder. Então as pessoas meio que encaram tudo é poder, porque aí o poder sempre ferrou a gente. Então vamos dar as costas para eles, né? Porque também tem uma preocupação de que você dá suas informações, o que aquelas informações vão ser feitas, né? Então, por isso que a gente tem essa preocupação de anonimizar as pessoas, que é para garantir que nenhuma informação seja usada contra aquela pessoa. Por exemplo, quem pesquisa com religião africana, de origem africana, tem algumas coisas que não podem ser ditas nas suas pesquisas, porque precisa resguardar os rituais. Indígenas também tem algumas coisas que não podem ser ditas, você não pode, por mais que tenha visto, não pode dizer aquilo, não pode estar em nenhuma escrita, em nenhuma fala dele, né? Tem que ficar guardado de fato. E eu lembrei de um exemplo de um professor que uma empresa tinha contratado ele em uma equipe, né, para criar um mapa junto com uma comunidade indígena, né? E aí eles foram, né, para lá, foram lidar com indígena, e o objetivo era um mapa da comunidade, né? E aí, conversando com eles, a gente não quer isso não, porque essa empresa vai pegar essas informações e vai lascar a gente, sabe? Não é legal. E aí, de fato, eles falam, realmente, se a gente fizer isso, a empresa vai. Então, eles aproveitaram que a empresa estava pagando algumas coisas, estava com alguma grana, então eles foram levando, sabe, até onde dava, enrolando, e no final eles realmente não deram um mapa que a empresa queria. Eles não receberam no final o dinheiro no final, mas enfim. Também você ter uma preocupação com resguardar aquela população, né? Porque, às vezes, de fato, algumas informações podem ser usadas de maneira a não beneficiar aquela população, né? Então, realmente tem que ter esse cuidado. E aí, por isso que algumas vezes também tem essa resistência, né? Não é só o receio do outro, mas é um receio do que, de fato, aquelas informações podem acarretar na vida daquelas pessoas. Bem, pessoal, vou encerrar aqui, né? Porque já é quase 10 horas. A Catarina disse que estava cansada, passou do tempo que a gente tinha combinado. Eu disse não, mas porque também a gente começou tarde, né? A gente tinha combinado, eu e a Catarina, de ficar mais ou menos 1 hora, tal, conversando. Mas queria agradecer muito
a Catarina por ter nos ajudado, tá aqui com a gente. E muito feliz, que eu acho que é a primeira vez que a gente produz alguma coisa intelectual junto, assim, sem ser briga de irmão, né? Mas fiquei muito feliz mesmo de ver minha irmã caçula se tornando essa intelectual, que ela tá aí toda empoderada dentro do campo dela. Eu acho isso fenomenal, assim, muito emocionante mesmo. Eu tô emotivo por ter participado disso, assim. Eu gostei muito de ver, porque tipo assim, a gente convive aqui, eu sei o que ela tá fazendo, uma vez ou outra a gente conversa sobre isso, mas no dia a dia da gente a gente não para conversar sobre nossas pesquisas, nossas coisas. Tanto que um dia desse, não sei se foi durante a pandemia ou foi depois da pandemia, que a gente tava brincando aqui, dizendo que não sabe o que o outro tá pesquisando, não sabe explicar o que o outro tá fazendo direito, assim. A gente sabe em linhas gerais, mas os detalhes, as nuances, as coisas, e às vezes acaba não sabendo. Então, foi muito legal estar contigo aqui, Catarina, hoje e tal. Fiquei muito feliz e estou um pouco emocionado agora. Certo? Obrigado mesmo. Obrigada, gente. É um prazer conversar com vocês. Tá certo? Pessoal, a gente vai conversando, tal. Qualquer coisa a gente conversa pelo Moodle. A Luana tem meu número também, se for preciso, pode me adicionar no grupo de vocês. Mas se vocês quiserem também um lugar para falar mal de mim pelas costas, então não me adicionem não, porque sempre é bom ter um lugar para se falar mal do professor. Mas qualquer coisa a gente vai conversando, tá certo? Precisar de falar comigo diretamente, rapidamente tem Luana, mas também tem um espaço lá no Moodle que serve para isso, tá certo? Vocês estão com algum problema da disciplina? Tá dando desenrolar? O nosso seminário tá tudo ok? Peraí, rapidinho, eu vou dispensar a Catarina, porque aí a Catarina não precisa estar vendo o nosso seminário aqui falando, não, tá certo? Catarina, muito obrigado pela contribuição, tá certo? Tchau. Beijão, até daqui a pouco, né? Pronto, pessoal, vamos falar agora da burocracia. Alguma questão do seminário, alguma questão? Professor, Boa noite. Boa noite, minha querida. Eu esqueci agora o nome do autor, que é o pai da etnologia. Eu até agora eu li a biografia dele. Eu não entendi se ele era o pai se a etnologia é a mesma coisa que etnografia? Não. Etnologia e etnografia são coisas diferentes. Etnografia é um método, etnologia é um tipo de estudo. Bem claro. Não fique preocupado com essa coisa do pai, do primeiro, tal. Porque se a gente forçar a barra, por exemplo, a gente pode dizer que os primeiros antropólogos são os viajantes que conviveram com indígenas durante a conquista da América, por exemplo. O Brasil tem alguns casos assim, tal, que são os viajantes que por algum motivo viraram náufragos e viveram com aquela tribo e indígenas. Então aí acabou relatando essa convivência e mostrando como conviveu. Então tem um relato ali que meio que é etnográfico. Se a gente for procurar a origem de alguma coisa, a gente vai surtar, porque origens são muito complicadas. Eu acho que etnologia é o Franz Boas, que é o primeiro etnólogo, e talvez o cara que dá a melhor formação, assim, que é o pai da atual etnografia, é o Malinowski, que Catarina falou, que é o autor desse livro aqui, dos Argonautas do Pacífico Ocidental. Malinowski, que é o cara que vai dar a cara do que é a etnografia hoje. Não se fiquem preocupados demais com o primeiro, tal. Isso é o de menos, entendeu? Tá certo, Helena? Não fique preocupada de saber quem é o primeiro, não. Por isso que é difícil. Por isso que tu tá aí com dificuldade. Porque o primeiro sempre vai ter alguém que vai dizer, não, mas o primeiro foi fulaninho, o primeiro foi cicraninho. Porque vai ter práticas e estudos e coisas assim que vão ser datados de antes daquilo que se considera, por exemplo. Feito eu disse, os náufragos, os viajantes do século XVII, por exemplo, que conviveram com indígenas e
E hoje tem Duas Viagens do Brasil, que é um cara que era um mercenário alemão ou austríaco, não me lembro, que ele teve um problema aqui, né, durante a colonização, o período da colonização, e ele conviveu com indígenas, né? Aí, com essa convivência, depois ele relatou nos seus diários como era essa convivência, porque ele morou em um aldeamento. Então, aí, isso poderia ser considerado um trabalho etnográfico, etnologia. Né? Então, não se preocupe com essa coisa do primeiro, tá certo? Primeiro, vamos pensar o Franz Boas como o primeiro de cadê o coisa, e o Malinowski como... Não se preocupe com o primeiro, se preocupe mais do que o que é a coisa, tá certo? Alguma questão a mais do seminário, da organização da disciplina? Então, pessoal, já está tarde, 10 horas, né? Eu sei que vocês já vieram de outra aula, né? A próxima vez, se eu marcar uma aula assim, e já tiver outra marcada, a gente remarca. Vocês sabem que o mais importante são vocês, né? Essa disciplina, qualquer disciplina até, o curso é para vocês. Isso. A gente tem esses conhecimentos, às vezes não, a gente nem tem os conhecimentos, mas a gente tem metodologias de alcançá-lo para ensinar para vocês. Às vezes a gente sabe das coisas, mas não sabe de forma organizada, feito eu estou tendo que organizar. Por exemplo, eu li muita antropologia já, mas nunca me organizei no conhecimento em antropologia. Então, por mais que sirva para mim também, porque quando a gente ensina, a gente aprende sobre o que está ensinando, mas o mais importante é vocês. Então, se bater um choque de horário desse, vocês digam, professor, nesse dia a gente não pode. Aí eu remarco um horário, tá certo? Para não acontecer feito aconteceu agora, né? Eu só não desmarquei hoje porque já tinha marcado com Catarina e ela tá cansada porque ela acorda muito cedo para ir para esse campo, né? Ela acorda cedo para chegar no campo, para chegar antes dos médicos e tal. Então, eu sei que quando ela chega, ela tem que organizar o trabalho de campo dela. Então, como ela já tinha organizado a vida dela para essa quarta, eu não quis desmarcar. Mas na próxima vez eu desmarco tranquilamente, se eu for avisado com antecedência. Se eu tivesse sido avisado com antecedência, eu remarcava com ela, tá certo? E é isso, né, pessoal? Então, qualquer coisa a gente vai se comunicando. Queria um bom descanso a todos. Vou parar a gravação ali, que eu deixei o celular gravando isso em outra sala para não ficar dando eco, porque o meu computador dá um problema toda vez que eu vou gravar. Aí amanhã eu posto o vídeo no Moodle, tá certo? Quer falar alguma coisa, Jéssica? Sim, porque o pessoal, professor, tem perguntado sobre o tempo, né? O tempo foi o que eu deixei lá, né, na descrição. Lá na plataforma, eu vi. Lá na plataforma. Se eu não me engano, é de 15 a 30 minutos. 15 a 30, acho que é um tamanho razoável, né? Porque os grupos são grandes, se você prestar atenção, são 6, né, pessoas, 7 por grupo. Se cada um falar 2 minutos, ou falar 3 minutos, quer dizer, falar 3 minutinhos já é o suficiente para atingir 21 minutos, entendeu? Então vai ter um que vai falar mais, um que vai falar menos, mas eu acho que é um número ok, mínimo, e o 40 minutos também, porque a gente tem que saber organizar as nossas aulas, né, nossas coisas. Então, fazer caber conhecimentos, por exemplo, Catarina, quando estava falando, citou vários autores, são conhecimentos de livros e livros e livros. Quando ela fala do Malinowski, ela falou bem pouquinho, mas ó a pitola do livro do Malinowski. Então, ela poderia falar mais, mas a gente tem que organizar as coisas. Então, por isso que eu ponho um limite de 40 minutos. Mas também, se passar um pouquinho, a gente aceita, tá certo? E se faltar um pouquinho para os 15 também, não vamos ser também super Caxias, assim, não. Mas é uma sugestão de 15 tá certo? A 30 minutos e tal. Não se aperrei muito com isso, não, porque naturalmente vocês vão atingir sem muito esforço, vocês vão atingir. Essa ideia de cada um falar 2 minutos de alguma coisinha, 3 minutos de alguma coisinha, vai ser o suficiente, tá certo? Mais alguma questão? Professor, nós agradecemos, né? Não, eu que agradeço.
pelas contribuições de hoje. Foi muito bom, confesso. Eu sou mais adepta da geografia, né? Então, mas essas coisas nos enriquecem. O geógrafo tem um pé na antropologia também. Acho que todo mundo tem um pé na antropologia, porque no começo do século, a antropologia era muito mais importante do que é hoje para o resto das outras. Aí todo mundo foi lá e bebeu um pouco. Todo mundo pegou um pouquinho de coisa, igual o outro professor falou, que a geografia não tem campo, então pegou um pouco de cada coisa. Eu me fiquei passado, mas tudo certo. Não, isso aí é o campo da geografia. Eu acho que o que, por exemplo, a geografia pegou muito bem, que é mesclar a noção de campo com a noção de paisagem. Eu acho que a noção de paisagem, que é da geografia, ganhou muita força com as ideias de campo. Assim. Você vê como o campo e a paisagem se juntam. Né? Mas isso é outro assunto que não... São outras discussões. É outra discussão que nem interessa o resto da turma, né? Tá certo? Vou encerrar aqui, tá certo? Pessoal, foi massa estar com vocês. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá certo? Um abração, hein? Bom descanso para todos. Todas, né? Não, descanso são mais mulheres. Tchauzinho.